Boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção. Ao Alexei Labdien. Espero ter. I hope I was correct. Eu falei oi, né? Acho. Hi. Labdien é uma pronúncia aparentemente. Então, agradeço também ao pessoal da Unesp, né, onde eu trabalho. Está aí a minha ficha. Em outras apresentações, eu colocava primeiro a Unesp. Eu esqueci de falar isso, deixar assim. Meu contato. Aí já tem um pouco da agenda, o que eu quero falar, né? As listas de assuntos. A parte de otimização, ela está nos fóruns, e ela é muito atual. Inclusive, na lista de e-mail, né, nas ABICS Brasil, ontem mesmo foi citado essa questão de você fazer uma limpeza além do como é que chama, da limpeza, né, do housekeeping. Obrigado. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos prosseguir. Aqui, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Mas ocupa muito mais espaço no HD. Bom, o objetivo é a gente chegar para que cada responsável por um AP, na Unesp ou por um grupo de APs, possa ter os dados, né, do equipamento de rede sem fio de uma forma global e que tenha acesso rápido a um gráfico, né, a um histórico, coisa toda. Esse é o objetivo. A gente precisou usar a autodescoberta, e dentro dessa questão da autodescoberta, a gente precisou pesquisar, precisou estudar. E, pelo que eu lembro, pelo que eu entendi, a autodescoberta, a low-level discovery, ela é usada para máquinas virtuais. Então, houve uma necessidade de adaptação. Um pouquinho de informação da Unesp. 24 municípios. Na questão da rede sem fio, são 1.500 equipamentos e 15.000 usuários no horário de pico. 3 equipamentos de controle. E a infra dos ABICS que nós estamos usando agora, eu esqueci de citar mais uma máquina ali, já vou explicar. Bom, um servidor, 3 proxies. Não coincidentemente, não é uma mera coincidência, são 3 proxies e 3 controladoras. Um proxy para cada uma. É interessante isso, quer dizer, cada proxy vai monitorar um equipamento. Por quê? Porque o SNMP só está liberado na controller. Eu não consigo monitorar por SNMP cada access point dentro dessa estrutura centralizada. 2 bancos de dados, um para o servidor e um para os proxies. Eles compartilham um banco de dados. O front-end, né, a web, e faltou falar de uma máquina a mais, que eu chamo de agente, a partir da qual eu rodo vários scripts através de crontab. No fim, o que a gente conseguiu com isso? A tabela History Wint, no meu caso, né, nessa instalação, ela é a maior. Essa tabela History Wint. Cheguei a 300 milhões de registros, 60 GB no total, todas as tabelas. E na otimização das tabelas, que é o que é recomendado quando a gente não usa partição de banco de dados, demora, no mínimo, 5 horas. Um pouquinho da visão da UNESP-NET, como a gente chama, e dá para ter uma visão melhor da amplitude da universidade. São 24 municípios, não precisa contar, acredita em mim. Tem um município a mais aí, Barueri, onde está uma das saídas de internet, mas não tem ninguém lá estudando, pesquisando nada. Essa tela ainda não está nos ABICS. Não precisa falar mais nada, né? Mas ela vai estar logo, logo. Originalmente, a gente tinha essa interface, feita de forma caseira, em PHP, MySQL,
O pessoal gostava muito dessa interface. Eu ficava bastante feliz com isso, porém, a interface começou a ficar muito lenta e na época precisamos fazer um upgrade, e devido a uma divulgação dos ABICs na comunidade de informática da Unesp, nós vimos como natural a migração para os ABICs. Não tinha muito estudo a ser feito. No próximo eu vou explicar só um pouquinho mais sobre essa questão dessa necessidade da mudança, né? Eu não estou tendo mais a noção de tempo. Se alguém puder me ajudar. Obrigado. Então, chegamos ao limite do equipamento. Os dados começaram a ficar muito lentos para eles chegarem na interface. E estudamos os ABICs, ele se encaixou muito bem, apesar de que esses dados de clientes aqui, a gente ainda tem um roadmap aí para chegar nesse detalhamento que a gente já tinha. Vou explicar. Enfim, a monitoração via SNMP puro, ela acabou se tornando um tanto impraticável, devido àquilo que eu já tentei pincelar. Os ABICs monitora um equipamento. Cada proxy está monitorando um equipamento. Então, imagina, cada equipamento com 600, 700 APs, cada AP com 20 itens. Você tem uma ideia do processamento. A gente conseguiu chegar num compromisso, fazendo alguns scripts que conectam na controladora por SSH. Filtra esses dados e devolve via Zabbix Sender para um item do tipo Zabbix Trapper. Então, eu faço um script naquele agente que eu tinha citado. Esse script conecta via SSH, é em Python, para quem ia fazer a pergunta. E é feita uma filtragem disso, um ordenamento, que ficou até melhor do que a listagem do próprio fabricante na listagem, na CLI, na Command Line Interface. Ainda temos a questão do espaço em disco, que é o que eu vou tentar falar bem rapidamente, porque o mais importante está no final. Então, um exemplo dessa otimização que eu quero falar, que é a questão de otimizar as tabelas, você precisa fazer alguns comandos no MySQL para que o espaço em disco efetivamente se reduza. E tem um aplicativo para isso, é só olhar o dia de ontem, anteontem, na lista Zabbix Brasil, que é um aplicativo chamado AutoVacuum, já faz isso que eu vou tentar mostrar para vocês. O comando é Optimize Table, você escolhe a tabela que você quer otimizar, pode demorar de 5 a 11 horas, e houve, de fato, uma economia de espaço no HD. Porém, eu tenho que parar o servidor e pode ocorrer perda de dados. Naquela monitoração pode ocorrer um ataque, algum evento que eu posso estar perdendo os dados. Como que a gente lida com isso? Qual que é o pulo do gato? Aqui, o espaço em disco, 44 GB no total. A tabela History Wint com 26 GB. Antes de rodar o Optimize. Depois eu volto nessas perguntas, se der tempo. De fato, de 44 GB caiu para 41 GB, 26 GB da tabela caiu para 23 GB. É grande, mas já economizou 3 GB. Detalhe interessante é que para fazer esse Optimize, eu tenho que ter um tamanho de disco disponível um tanto maior do que a tabela que eu vou otimizar, porque ela faz, o comando Optimize, ele faz uma cópia temporária da tabela. Então a gente tem que estar de olho nessa coluna aqui do comando F-K, o espaço em disco disponível. Ou alocar uma pasta temporária do MySQL só para isso. É uma opção. Quando eu paro o servidor, eu paro de monitorar.
Mas não esqueçam dos proxies. Proxies são importantes, por isso que eu fiz a pergunta para os colegas aí do proxy, por causa disso aqui. O foco era esse aqui. Eu tenho que agradecer os colegas que fizeram as palestras antes de mim, falaram sobre SNMP, sobre User Parameter. Agradeço demais, porque assim eu não preciso explicar tanto assim. E a parte de hack de código também, muito boa. Os proxies, eles têm essa qualidade de fazer um armazenamento temporário. Olha que legal. Eles recuperaram os dados para mim. Esse proxy aqui não recuperou os dados porque eu esqueci, mas ficou bom didaticamente. O buffer dele era um pouco menor do que as 5 horas ou 11 horas. Na verdade, o buffer estava em 1 hora, que era o valor default. E aí eu perdi esses dados. No entanto, essas outras aqui foram recuperadas. Ou seja, qual que é o foco aqui? Vamos usar proxy. Resolve uma série de problemas, é uma máquina a mais para gerenciar, mas é o nosso custo, é o compromisso. Mais um pouquinho de otimização, já falei do Python. Uma biblioteca que faz a conexão SSH é o NetMico, e tem as bibliotecas, não estou vendo aqui, que fazem o envio para os itens Zabbix-Trapper. Agora chegou no ponto que essa adaptação que nós fizemos do Low Level Discovery para a rede sem fio. A gente fez um template para isso aí, de forma que a cada novo host eu tenho um outro nível de autodescoberta. Então, tem primeiro a autodescoberta para cada host, para cada P, e depois eu tenho uma descoberta para os itens. Eu demorei para entender isso, mas porque eu via lá, na mesma regra de descoberta, eu via lá protótipos de host e protótipos de item. Como é que eu consigo pôr aqueles novos itens dentro dos meus novos hosts? Então, demorei um pouquinho, mas depois, se a gente faz em 2 fases, a gente consegue fazer isso aí. Então, vamos lá. Inicialmente, a minha regra de descoberta, André? Era com agente SNMP. Ou seja, eu tinha mais carga de SNMP no equipamento, o que eu não aprendi, eu já tinha aprendido que não era bom. Mas eu insisti, o Zabbix aparentemente ia me ajudar bastante nisso. Mas era muito dado. Inclusive tem um chamado aberto com o fabricante, porque não é possível. Não é tanto dado assim, mas está lá. CPU às vezes vai 100%, eu tenho que desligar o CNMP. Mas isso a gente está rezando aí para o fabricante ajudar bastante a gente. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma regra de descoberta dentro de um host. Veja que o host está sendo monitorado por um proxy. Ok? O host está sendo monitorado por um proxy, beleza? Isso é muito legal, essa parte de mostrar que o host ele tem um item a mais aqui do lado dele no nome. E para cada regra de descoberta eu tenho só um protótipo de host. Não tenho protótipos de item. Mas isso, o mais interessante aqui é que eu estava com a agente SNMP e em seguida passei para Zabbix-Trapper. Uma coisa interessante é que o nome do host, antes eu colocava com SNMP value. O que é esse SNMP value? Bom, eu tenho uma OID, não só para mostrar as interfaces, mas eu tenho uma OID, no caso das controladoras, possivelmente na Cisco é assim, na Aruba vai ser assim, uma OID para me listar os nomes dos APs. Uma outra OID, os MAC address. Com isso eu conseguia fazer, só que ficou lento. E além de tudo, como eu estava falando, de SNMP value mudou para hostname, ficou muito mais claro. Aqui, como ficou a regra de descoberta, eu coloquei aqui tipo Zabbix-Trapper. Então, o meu script em Python tem que mandar os dados de descoberta, que também é um script, para essa chave aqui.
Então, ele põe LLD, abre o colchete, FCFAR, ele já sabe que aqueles dados vão entrar para a autodescoberta. E aqui ficou muito mais claro para eu poder fazer a filtragem dos nomes dos hosts. Que é o que eu já falei. Tem várias APIs em Python para fazer essa comunicação com os AppSender. Uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. São todas ótimas. Tem os manuais certinho, funciona. Muito bom. Aqui um exemplo do protótipo de item. Então, no meu template, eu tenho itens estáticos, que não por acaso são os Zabbix-Trapper. Também é um script, vai lá, coleta os dados. Já vou mostrar como que fica no host. E eu tenho protótipos de itens aqui embaixo. Para quem está aí nessa tela, olha lá, aqui, ó, protótipos de itens na parte de baixo. Então tem AP com 7 itens, AP com 4, AP com 10, dependendo da regra de descoberta. Então é interessante que eu tenho AP com 1 rádio, AP com 2 rádios, né, no 2.4 e no 5 GHz. Aqui eu já aproveito, não só para falar um pouquinho da usabilidade, que é um tema muito interessante para mim, para todos nós, mas tem alguns detalhes a serem esclarecidos. E também como ficam os dados na parte dos primeiros itens lá da monitoração dos Zabbix. O que eu quero destacar aqui? Que quando a gente coloca protótipos de gráficos, protótipos de telas, ou no template, obrigado, a gente recebe automaticamente esses links ativados aqui embaixo. Porém, o link gráficos, ele te pede mais um clique. Você tem que ainda escolher, mesmo que exista apenas um protótipo de gráfico, você tem que escolher mais um item numa caixa de escolha lá, uma combo box. Porém, se você já faz um protótipo de tela, acabou essa conversa. É menos um clique, ou seja, você está ali pensando no usuário, ele vai fazer menos cliques, ele vai reclamar menos, ele vai achar logo a informação. Então, acaba ficando assim. Quando eu tenho tela do host, eu consigo ver uma listagem no horário e os dados que eu estou monitorando. Essa listagem ela veio da CLI. Então, eu dou um display WLAN client, vem todo mundo. Só que o meu script fez um pouquinho melhor. Ele agrupou por SSID. Então, eu tenho o WFU, o WFU visitante, e eu tenho o eduron também. Então, o eduron vai aparecer aqui se tiver alguém conectado. Próximos passos. Como eu tinha falado, dados dos clientes, melhorar um pouco os scripts. A parte de logs também, que eu preciso dar uma filtrada nisso aí. E a questão dos Zabbix 3.0, que está sendo testado já. Nós tem até uma telinha aí, mas acho que não vai dar para mostrar porque está no celular. E aquele weather map que eu mostrei, ele já tem um roadmap, o pessoal está postando nisso aí. Muito obrigado, agradeço aos colegas pelo tempo, agradeço aos meus colegas da Unesp, o Araújo e o Oséias de Assis, que foi quem trouxe os Zabbix para a Unesp, o pessoal do GRC, do Grupo de Redes, lá na assessoria de informática, da reitoria, e todo mundo da informática da Unesp que está apostando também nos Zabbix. Quem sabe, num próximo evento, o pessoal está de olho aí, eles querem trazer o case dos Zabbix. Meu nome é Gabriel, sou da OS Tech Mais Serviço. Eu gostaria de saber qual foi o motivo que levou vocês a usar o MySQL ao invés do Postgres, e se vocês fizeram algum teste de performance ou só simplesmente, vamos usar MySQL e ponto. Vejo pelo volume de dados que vocês têm. Eu fiz alguns testes com Postgres e sempre senti uma diferença de performance. Até gostaria de entender para talvez melhorar os meus cases. Obrigado pela pergunta. Havia assim, uma tradição de usar o MySQL, ele é mais comum de usar nos Zabbix para nós, porém havia um know-how melhor do MySQL, apesar que o Postgres ele é usado de forma institucional nos sistemas da Unesp. Então é uma questão de uma escolha, e a gente
pode a qualquer momento mudar para o Postgres, sim. Não é nada assim, não vamos usar o Postgres. A qualquer momento pode acontecer. Como já tem sido feito com MySQL, então até aqui tem sido feito assim, mas nos ABICS 3.0, provavelmente a gente já vai ficar no Postgres. Existem algumas apresentações que mostram que o Postgres, se você configurar o MySQL, fazer o fine-tuning dele, e o Postgres também fizer um fine-tuning, eles vão ter a mesma performance. Não há assim, uma grande melhora com o Postgres no que eu pesquisei, né? Então, dentro disso, é uma questão de se você tem mais amigos que manjam de MySQL, você vai preferir o MySQL. É por aí, né? Então, eu gostaria de destacar que não há, no meu entender, diferença. Não sei se você concorda ou discorda. Gessian, muito obrigado pela participação.